Fala galera, vocês já se sentiram nervosos, com medo, calafrios, uma sensação de perigo, medo, angústia, palpitação, falta de ar? Então, isso pode ser um sintoma de ansiedade, que é uma doença que atinge muitos brasileiros. E o que isso tem a ver com a maconha? Isso a gente conta pra vocês já depois da nossa vinheta. Vem com a gente. Fala galera, bem-vindo ao mundo da cannabis. E hoje a gente, como prometido, a gente ficou de falar sobre a ansiedade, né? Uma moléstia que atinge mais de 13% da população brasileira e que aumentou muito agora durante esse período de pandemia, né? A ansiedade, de acordo com um dos estudos que a gente vai indicar para vocês, né, do estudioso Wagner Ferreira Ramos, foi um conceito bem legal que a gente achou aqui. Ele diz que é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizada por tensão ou desconforto derivado da antecipação de um perigo, de algo desconhecido ou estranho, e que pode ser tão intenso e desagradável que impede o funcionamento adequado do indivíduo. A ansiedade, na verdade, é algo bem recorrente. Poucas pessoas identificam de forma correta a ansiedade de um modo natural. Você precisa de um diagnóstico, ou então você precisa estar com um incômodo desses sintomas, né? Os sintomas mais comuns são o nervosismo, a irritação, medo, a pessoa pode sentir falta de respiração ou até mesmo a palpitação, né, a aceleração no coração, né, que é o aumento da frequência cardíaca, uma sudorese, fraqueza, cansaço, tremedeiras, insônia, falta de concentração, desconforto gástrico, dor de cabeça e alguns outros. É um mal bem chato, perturbador, incomoda bastante gente. As pessoas que sofrem de ansiedade que a gente conhece e alguns pacientes que a gente acompanha sofrem bastante e prejudicam muito a vida social, a vida em geral, né? Os transtornos de ansiedade no Brasil, eles são muito comuns e resultam de um grande sofrimento para essas pessoas, né? Comprometimento funcional, dificuldade de se relacionar. No mundo inteiro, o mundo inteiro sofre com ansiedade. É uma das doenças que mais atingem as pessoas no mundo. A gente trouxe os números do Brasil aqui porque foi divulgado na OMS, né, esse estudo com os números do Brasil, e foi interessante porque, de acordo com esse estudo da OMS, o Brasil tem a maior taxa de pessoas com um transtorno de ansiedade no mundo inteiro, e é o quinto com o maior número de casos de depressão, né? Conforme esse levantamento, 13% dos brasileiros sofrem de ansiedade e cerca de 5,8%, quase 6%, tem problemas de depressão, né? São afetados pela depressão. A ansiedade, ela é uma das consequências até do nosso próprio avanço, do nosso próprio progresso, né? O avanço tecnológico deixa a gente mais conectado, a gente está o tempo inteiro acessível, conectado às informações, à rede social, tem muitas cobranças pessoais, cobranças sociais, cobranças da sociedade, e especificamente nesse ano de pandemia, que as pessoas já têm a questão da internet, do controle, a gente teve que ficar em casa ali, fugindo um pouco da nossa rotina, tendo que se adaptar a novos atos, um novo paradigma, e certamente a gente pode concluir isso com tanto que a gente leu aqui nos estudos, quase todos eles indicam isso, que o mundo está ficando mais ansioso, cada vez mais ansioso, né? Quanto mais a gente evolui em termos de tecnologia, principalmente, fica conectado, mais a gente fica ansioso. Essa aceleração é um sintoma, né? A ansiedade é o próprio sintoma dessa aceleração toda, né? Com relação à ansiedade, ao início do diagnóstico de ansiedade, isso vai depender muito do dia a dia das pessoas, porque às vezes não é uma consequência específica que afeta você e que faz você ter ansiedade. Você pode ter uma perda, você pode ter uma perda de emprego, uma perda de um parente, você pode ter alguma doença ou outro tipo de doença. Você pode ter uma preocupação em si com relação a algum quadro familiar. E também tem as propensões, né, os fatores genéticos. Num dos estudos que a gente pegou, as crianças que têm pais ansiosos tendem a ser ansiosas. E normalmente as crianças que têm pais ansiosos e que são ansiosas, elas mostram os primeiros sintomas mais ou menos de 6, 7 anos de idade. Ali começa uma irritação, algo desse tipo. E quando não tem características hereditárias, o mais comum é isso acontecer na idade
jovem, né, na juventude, quando a gente está procurando emprego, começa a iniciar a vida profissional, aí às vezes não fica com as perspectivas muito boas, isso começa a dar uma angústia, uma ansiedade, as pessoas ficam ansiosas, é um mal muito ruim. Também nos estudos a gente viu que alguns médicos apontam que a ansiedade tem cura e outros já dizem que na verdade ela não tem cura, ela tem um controle e um tratamento. Talvez porque todos nós temos um nível de algum grau de ansiedade, né? Existe uma grande diferença entre você estar ansioso e você ser ansioso. Eu vou estar próximo da minha formatura, aí você fica, né? Você está ansioso por causa da formatura. Diferente de você ser ansioso o tempo inteiro. Você só vive o dia de amanhã, você não vive o dia de presente, você não vive o dia do hoje, o agora, e aí você está sempre esperando algo mais e estar ansioso é bem normal, e ser ansioso já é um problema que precisa de tratamento. O que a gente precisa se preocupar com relação à ansiedade, na verdade, é que se isso está te trazendo algum tipo de prejuízo, se isso está te causando algum tipo de transtorno, um sintoma pior que pode estar sendo recorrente em razão dessa angústia, dessa ansiedade, né, de você estar sempre ansioso. A partir do momento em que você não consegue se concentrar no seu trabalho, nas suas atividades, no que você tem que fazer, né, no seu cônjuge, no seu companheiro, nos seus filhos, nas coisas que você tem que fazer e fica o tempo inteiro pensando no que vai acontecer, não consegue dormir, não consegue comer direito devido ao excesso de preocupação que você tem, isso quer dizer que a ansiedade está afetando a sua vida e por isso você tem que procurar uma ajuda de um profissional, né? Se você sentir qualquer coisa desse, você tem que procurar um profissional. Sempre lembrando aqui, a gente está trazendo para vocês algumas informações sobre a ansiedade. Nós não somos médicos, ninguém da equipe aqui é médico, a gente já falou isso várias vezes, mas a gente vai indicar aqui médicos para vocês, profissionais, vai botar nas descrições, alguns que a gente já indicou em outros vídeos que a gente vai colocar aqui para vocês novamente, para vocês tirarem mais dúvidas, se informarem melhor sobre, principalmente aqueles que são prescritores da cannabis, que é o assunto que a gente vai tratar aqui hoje, né? Então, vocês têm que procurar o profissional para se informar sobre o tratamento, melhor tratamento para você e tal. E dos que a gente vai indicar aqui, os tratamentos são aqueles que prescrevem de alguma forma a cannabis, né? O cannabis medicinal. Dentre as consequências piores da ansiedade e o que a gente observa que é mais chato mesmo, são os prejuízos à saúde mental e física, que a pessoa fica com dores no corpo, tensões diversas que deixam dor nas costas, dor de cabeça, dor muscular, problemas gástricos, problemas digestivos, fora os problemas emocionais normais, né? Dificuldade de relacionamento, falta de concentração, insônia, que é um dos efeitos também, falta de memória, irritabilidade, vários outros. Esses aqui, irritabilidade, insônia, você fica tão preocupado no que vai acontecer que você não consegue dormir. Ou então você está esperando tanto um resultado que você fica tão irritado, cobrando, se esperando ou se cobrando de um resultado que você acaba prejudicando, se isolando. Então isso aqui a ansiedade afeta principalmente esses quadros mais graves que podem acabar resultando em uma depressão. A depressão, apesar de ser diferente da ansiedade, a gente também vai tratar aqui depois da depressão, elas caminham de certa forma juntas, porque tem sintomas parecidos. Uma das consequências do excesso de ansiedade é você se tornar uma pessoa depressiva, então por isso você tem que precisar procurar uma ajuda médica para ter um diagnóstico melhor, sobretudo com relação à depressão. Depressão é algo que você precisa ter mesmo um diagnóstico profissional. Porque a ansiedade a gente fala, nossa, estou ansioso, mas aquela ansiedade crônica mesmo, você precisa de um tratamento. E o tratamento ele normalmente é feito com psicólogos ou psiquiatras, dependendo da gravidade da sua moléstia. E com relação à medicação, são ministrados ansiolíticos, para calmantes, para você ficar mais calmo, para você ficar mais tranquilo. Existem técnicas alternativas de meditação e uma das mais aplicadas das técnicas é a de respiração, porque essa é uma das principais orientações dadas nos consultórios, pelos médicos, psiquiatras, psicólogos, os colegas aí em geral, que é o exercício de uma respiração, porque por meio dessa respiração você consegue controlar a sua pressão arterial, a sua frequência cardíaca, você diminui os batimentos lá com a respiração e a pessoa vai ficando cada vez mais calma. Existe até uma respiração indicada aqui nos estudos, que é você respirar bem fundo pelo nariz e soltar pela boca bem devagar, Aí tem que fazer isso 3 vezes, Eu falo pra fazer um monte de vezes aqui porque
né? Às vezes a pessoa está muito nervosinha, é bom fazer mais de umas 3, 4 vezes, 5, 6, 7, quantas vezes precisar. Se for para você conseguir, se isso ajudar você a diminuir, né, uma irritabilidade, uma tensão muito forte que causa uma dor de cabeça, é bom você usar esse exercício da respiração. E além do tratamento regular, tem sido altamente procurados tratamentos alternativos à base de cannabis para tratar a ansiedade. Por quê? Porque já tem muito estudo científico, já tem estudos, inclusive a gente descobriu há pouco que os maiores estudiosos, os que mais produzem conteúdo, né, artigos científicos sobre o uso do CBD, do canabidiol, são os pesquisadores da USP. Os brasileiros são os que mais produzem estudo sobre a cannabis no Brasil. Mesmo assim, a gente não valoriza. Na cartilha lá da Damares não tinha nenhum estudo lá desses nossos cabulosos lá da USP, né? Uma pena, porque os caras são bem reconhecidos lá fora, mas não tem o mesmo reconhecimento aqui. Então, o uso do CBD em caso de ansiedade já conta em amparo na literatura científica. O CBD ele é um composto anti-inflamatório e anti-ansiedade, anti-ansiolítico. Ele tem um dos componentes, né, da cannabis, é o CBD. Cerca de 40% das plantas em geral são CBD. Tem plantas que tem mais CBD, outras tem menos. Hoje em dia está uma mistura total. Mas em geral, 40% é CBD, os outros 60% são THC e alguns outros canabinoides aí no meio. Mas ele se mostra um anti-ansiolítico natural e pode ser muito útil no tratamento da ansiedade e dos transtornos sociais causados por excesso de ansiedade. O canabidiol, ele trabalha o nosso sistema endocannabinoide, que a gente já trouxe aqui. O sistema endocannabinoide tem os receptores CB1 e CB2. O CB1 fica no cérebro, sistema nervoso central, e o CB2 no sistema imunológico e em outras partes do corpo, mas é o sistema que controla a nossa homeostase, né? Os processos corporais e químicos do nosso corpo que são benéficos à nossa saúde, que equilibram o nosso corpo, temperatura, pressão, excesso de sal e tal. Então esses receptores, eles ativam as vias neurais através do sistema endocannabinoide e isso regula o nosso humor, coordenação, emoção, o movimento, dor e assim por diante. E o CBD, pensava-se anteriormente que ele se ligava a esses receptores de forma direta, mas não. Ele evita uma degradação dos endocannabinoides naturais do corpo e permite maximizar os resultados, né, dos efeitos desses endocannabinoides ali presentes no nosso corpo. O estresse é outro dos fatores que é regulado pelo nosso sistema endocannabinoide, né, pela homeostase, e que já está intimamente conectado com a escassez dos endocannabinoides naturais do corpo. E o CBD ele faz o quê? Ele controla essa escassez, né, e restaura o equilíbrio do corpo, promovendo uma superestimulação dos receptores CB2 e impedindo essa superestimulação dos CB1, que são aqueles ativados pelo THC. É por isso que muitas pessoas que fazem o tratamento de CBD, e a gente vai falar isso já, preferem compostos com mais CBD e com menos THC, né? Além disso, o CBD ele ativa vários outros receptores no nosso corpo e interage também com outras enzimas e receptores como a GABA, né? Que cria a gabapentina, né? Que é a serotonina, né? Que é um dos receptores que atuam no nosso cérebro, né, que faz a gente ficar mais calmo e menos estressado. A gente observou de forma direta, além dos estudos que a gente tem, que a gente vai indicar aqui para vocês lá na nossa descrição, que mostram que o CBD tem tido resultados efetivos no controle da ansiedade e da depressão para as pessoas, né, que precisam de um tratamento, especificamente aquelas refratárias aos medicamentos, porque esses medicamentos tradicionais, eles têm efeitos colaterais, né, causam alguns deles inclusive causam até mais desconfortos gástricos e dores de cabeça. Tomar remédio nunca é bom, ainda mais esses remédios que são manipulados aí, que não são naturais, cheios de química, aí você não sabe o que tá botando pro corpo. E muita da gente não se adapta bem a esse remédio, ou precisa usar muito desse remédio e acaba usando os alternativos. Acupuntura, meditação e também, especificamente agora na época de pandemia, houve uma altíssima procura das pessoas que sofrem de ansiedade pelo uso do CBD. E a gente aqui no canal, apesar de não sermos médicos, a gente acompanha o tratamento de alguns pacientes, não só de ansiedade. A gente tem 2 pacientes com ansiedade que a gente controla, a gente gostaria de trazer elas para uma entrevista, mas infelizmente elas pediram para preservar a identidade. A gente até entende, porque rola um preconceito ainda, as pessoas não querem
falar tanto sobre isso e quem sabe no futuro a gente consiga trazer alguém aqui para tratar, igual a gente trouxe a Tati para falar de dor crônica, dor neuropática, a gente possa trazer alguém aqui para falar de ansiedade especificamente. Mas hoje a gente já vai trazer aqui alguns resultados que a gente teve dessas pacientes. São 2 pacientes que sofrem de ansiedade que usavam só remédios e começaram a fazer uso de CBD. A primeira delas ainda diz que está muito cedo para dizer que é o retorno, mas notou que tá dormindo melhor, não tá tendo mais agonia, tá conseguindo sair e se encontrar com as pessoas sem ter uma agonia. E a outra, que é uma das mais curiosas e que talvez a que eu esteja acompanhando desde o comecinho, assim, que é bem interessante, ela procurou um profissional. Todos vocês têm que procurar profissionais, a gente vai botar o nome dos caras aqui pra vocês pesquisarem. Buscarem diagnósticos, e se for o caso de diagnósticos, a receita, prescrição, o melhor tipo de medicamento. E essa paciente, ela resolveu ir pela forma legal, se inscreveu numa associação na Abrace e estava usando o óleo da Abrace. Só que o óleo da Abrace ele tem uma quantidade de THC ainda um pouquinho agressiva. Os usuários os pacientes de ansiedade que usam CBD normalmente mostram uma refração ao excesso de THC, né? Apesar de alguns que fumam sentirem um conforto imediato, que a gente viu aqui num dos nossos episódios que a cannabis fumada, ela dá um efeito imediato, né? Quase que imediato, né? Uma troca gasosa imediata. Mas o oral, quando tem muito THC, deixa às vezes essas pessoas que estão ansiosas com uma síndrome do pânico, mais ansiosas, mais irritadas, com maior dificuldade de dormir, e por isso você precisa procurar um médico, que o médico é quem vai dizer qual que é a sua dose correta, o que você precisa tratar. Mas essa nossa paciente, ela usou o óleo da Abrace, e o óleo da Abrace deu esse efeito colateral, deixou ela, né, com um pouco de pânico, e ela levou isso pro médico dela. O médico dela falou, não, então vamos testar um novo medicamento. Ela mudou para um medicamento, não tem problema eu falar a marca aqui não, né, produção? É da Green Care. Tem várias opções de níveis de THC com CBD, muito CBD, pouco THC, oral, jato, nasal, enfim, tem vários tipos. E esse médico indicou para ela um medicamento com 0,3 de THC, que é um nível muito pequeno, que precisa ter esse nível pequeno, por quê? Porque o THC é quem ativa o CB1, que é um dos receptores que ativa o sistema nervoso central e que vai fazer trabalhar melhor o CBD. Então, essa paciente, ela disse que está usando isso já há um mês, e eu vou ler aqui para vocês, sem cortes, os relatos que ela colocou aqui pra gente. Parece que agora eu consigo curtir mais o meu dia. Estou sendo feliz no hoje. Antes eu focava muito em uma coisa específica que ia acontecer ou que deveria acontecer e vivia em função daquilo. E se não acontecesse como eu pensava, era um estresse, eu ficava irritado e bravo. Às vezes eu sentia uma falta de ar também, devido ao ritmo acelerado de trabalho, do estresse. E agora zerou. Ela também colocou uma frase aqui que ela disse que leu lá junto com uma das pessoas que está se tratando lá também, que diz assim, a pessoa dizia que a sensação era de profundo relaxamento, mas sem estar dopado. E é exatamente isso que ela diz aqui, né? Então é muito legal ter esse retorno dela, das pacientes que a gente acompanha, assim, obviamente, com autorização dos médicos. Isso tudo é combinado, viu, gente? A gente depois vai mostrar pra vocês como é que é feito bonitinho numa oportunidade mais à frente. Mas a gente acompanha elas e vê que tá trazendo resultado. Ou seja, ela insistiu, ela foi corajosa em buscar um tratamento alternativo, que é um tratamento que, no caso dela, tem muito preconceito lá na profissão dela, enfim, e ela não quer falar, mas foi corajosa em buscar essa alternativa, falou com o médico topou, médico gente boa, foi lá e prescreveu. Ela se inscreveu na associação, fez tudo bonitinho, regular, e infelizmente não deu certo para ela lá, ela não se deu bem com o óleo da Abrace, então teve que recorrer a outro tipo de óleo, importou de forma legal esse óleo e está funcionando 100%. Olha os relatos dela, esses relatos são os melhores possíveis, assim, a gente não podia ficar mais feliz em ver que de alguma forma a gente está podendo ajudar, e aqui, nesse caso, a gente está ajudando uma pessoa com uma moléstia que está sendo recorrente agora no caso de pandemia, que é a ansiedade. E a gente fica muito feliz em poder ajudar, né? E de ter esse retorno. Além disso, a gente pesquisou e vai colocar lá na descrição também outros estudos que mostram exatamente isso que a gente está dizendo para vocês, que o THC, apesar de ser necessário para a ativação de alguns receptores,
O ideal é que as pessoas que precisam de um tratamento alternativo com cannabis façam uma pesquisa para saber qual é o tipo de tratamento ideal, qual é o composto ideal. O doutor, eu preciso ter esse aqui com esse tanto de THC. Eu posso tomar um que é só CBD, vai fazer efeito? Pô, não sei, pode ser que para você faça efeito um que tenha muito CBD e não tenha nada de THC, porque o THC é o que dá aquela onda, né? Mas se for menos de 1%, não vai dar onda em ninguém. Você pode tomar, é o que eu falei aqui em outros episódios, você pode tomar 1 litro desse óleo aí que tenha 0,3 de THC. No máximo vai dar dor de barriga, você vai ficar com caganeiro, porque você tomou um monte de óleo, vai ficar com o sistema gástrico ali todo cheio de óleo querendo botar para fora. Mas não tem muitos efeitos colaterais e é um tratamento excelente. A prova disso é que nas lives que a gente acompanhou durante a pandemia, muitas são as perguntas sobre ansiedade, pessoas estão buscando esse tratamento. As pessoas que assistiram ao nosso canal e que viram e que buscaram esse tratamento têm dado resultado, os médicos têm nos dado excelentes resultados. Isso é muito bom, isso mostra que a gente está caminhando. Os estudos dos brasileiros da USP e os estudos que a gente encontra em Israel, nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal, na Espanha, na Itália, todos mostram que é um adjuvante excelente para o tratamento dessa moléstia que é a ansiedade, que atinge várias pessoas no mundo e que infelizmente cresceu muito nessa pandemia, né? Muitos dos estudos também se aproveitam lá para a questão da depressão e etc, mas a gente vai trazer depois aqui também o da depressão, mas fato é que a cannabis como um tratamento medicinal, adjuvante, controlado com médicos profissionais, ele pode ser muito efetivo e muito útil para a ansiedade, e os pacientes que a gente está acompanhando, os estudos estão mostrando isso, e isso é muito bom, a gente fica muito feliz, né? Vocês não esquecem de se inscrever no canal aqui, tem sei lá quem já é, o sininho você quer aqui, eu já vou pegar nessa mãe aqui, o sininho você quer aqui, e espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se você conhece uma pessoa que está passando por esses efeitos, que é uma pessoa ansiosa, pede para ela olhar o nosso canal, vê lá na descrição lá os profissionais que a gente vai indicar, buscar esses profissionais e quem sabe entrar junto com esses pessoais aí, com as pessoas que aproveitaram aí na pandemia para poder buscar conhecimento, buscar novos tratamentos, quem sabe buscar o tratamento alternativo através da cannabis, que pode ser um excelente resultado para você, vai te trazer muita qualidade de vida e com certeza vai te dar muito menos efeitos colaterais com os remédios que você trata no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera!